Desde tempos imemoriais, os seres humanos sentiram uma profunda curiosidade pelos mistérios que nos cercam. A pré-história, esse vasto período que abrange desde a origem da humanidade até o desenvolvimento da escrita, está repleta de enigmas que cativaram gerações. Mas o que faz com que esses mistérios sejam tão fascinantes? Talvez seja o fato de que, ao explorar a vida de nossos ancestrais, nos deparamos com perguntas fundamentais sobre quem somos e de onde viemos. O que ocorreu nos alvoreceres da humanidade que moldou o futuro de nossa espécie? Imagine por um momento a vida dos primeiros homens e mulheres, lutando para sobreviver em um mundo cheio de perigos e maravilhas. Como conseguiram se adaptar e prosperar em um ambiente tão hostil? Através de suas descobertas e conquistas, esses pioneiros deixaram marcas que ainda nos intrigam. Um mistério que ressoa com força é o domínio do fogo. Quando e como os primeiros humanos aprenderam a controlar essa força poderosa? O fogo não apenas lhes proporcionou calor e proteção, mas revolucionou sua dieta ao permitir que cozinhassem seus alimentos. No entanto, o momento exato em que essa habilidade foi adquirida continua sendo um enigma. E então temos Göbekli Tepe, uma estrutura megalítica na Turquia que desafia nossa compreensão do passado. Por que foi construído um lugar tão monumental milhares de anos antes do início da agricultura? Este sítio levanta questões sobre a vida social e espiritual de nossos antepassados, deixando arqueólogos e curiosos com mais perguntas do que respostas. Em outro canto do mundo, os neandertais, parentes próximos dos humanos modernos, desapareceram de maneira misteriosa. Por que se extinguiram apesar de sua inteligência e adaptação? Sua extinção levanta interrogações sobre a competição, o clima e o destino de uma espécie que uma vez caminhou ao nosso lado. Os círculos de pedra de Nabta Playa, no deserto do Saara, nos oferecem outra janela para a pré-história. Este complexo astronômico, que precede Stonehenge em milhares de anos, qual era seu propósito? Eram observatórios, locais de rituais ou algo completamente diferente? A falta de respostas nos deixa com o desejo de explorar mais a fundo. Cada um desses mistérios, e muitos mais, nos convida a refletir sobre a natureza humana e nossa conexão com o passado. Que segredos ainda guardam as terras antigas? Que histórias e conhecimentos se perderam no tempo? A exploração desses enigmas não é apenas uma viagem ao passado, mas também uma busca que pode lançar luz sobre nosso presente e futuro. À medida que aprofundamos nos mistérios da pré-história, não estamos apenas desenterrando fatos e dados, mas também a própria alma do que significa ser humano. Assim, acompanhe-nos nesta viagem através do tempo, onde cada descoberta pode nos levar a novas perguntas e a uma maior compreensão de nós mesmos. Desde tempos imemoriais, o fogo tem sido uma das forças mais fascinantes e transformadoras na história da humanidade. Mas como nossos ancestrais conseguiram dominá-lo? A verdade é que a origem do fogo controlado continua sendo um enigma que intriga pesquisadores e curiosos igualmente. Os primeiros humanos, em sua busca pela sobrevivência, se depararam com um elemento que, embora selvagem e destrutivo, também oferecia calor, proteção e a possibilidade de cozinhar alimentos. No entanto, a pergunta persiste: quando e como aprenderam a acendê-lo? Evidências de fogos controlados foram encontradas em diferentes partes do mundo, mas sua datação é frequentemente imprecisa. Os vestígios mais antigos sugerem que esse conhecimento pode ter mais de 1 milhão de anos. Mas o que levou esses primeiros humanos a experimentar com o fogo? Talvez tenha sido a observação de um raio que incendiou uma árvore, ou talvez foram as chamas de um vulcão em erupção. A curiosidade inata de nossos ancestrais pode ter sido o motor que impulsionou essa façanha. Imagine por um momento o instante em que um grupo de hominídeos se encontra diante de uma fogueira. Que emoções eles devem ter sentido ao ver as chamas dançarem? O fogo não apenas fornecia luz e calor, também oferecia uma nova forma de socialização. As noites frias se tornavam quentes e o medo da escuridão se dissipava. Será que essa descoberta foi o primeiro passo para a construção de comunidades? O fogo, com seu brilho e calor, certamente se tornou um símbolo de unidade. Mas como conseguiram acender o fogo sem fósforos ou isqueiros? A resposta pode estar em métodos primitivos como a fricção de duas madeiras ou a percussão de pedras. No entanto, isso levanta outra pergunta intrigante. Quem foi o primeiro a tentar acender o fogo dessa maneira? Foi um ato de coragem ou talvez de desespero? Cada tentativa bem-sucedida não apenas significava um avanço técnico, mas também uma mudança na forma de vida.
À medida que as comunidades começaram a adotar o uso do fogo, seus benefícios tornaram-se indiscutíveis. Cozinhar alimentos não apenas melhorou a digestão, mas também permitiu aos humanos acessar uma maior variedade de nutrientes. Mas foi essa a única razão para seu uso? Alguns estudos sugerem que o fogo também poderia ter desempenhado um papel na evolução do cérebro humano. Ao cozinhar, os alimentos se tornavam mais fáceis de mastigar e digerir, o que poderia ter permitido um maior desenvolvimento cerebral. Deveríamos ver o fogo como um catalisador de nossa própria evolução? O fogo também foi essencial na criação de ferramentas. Os humanos pré-históricos aprenderam a aquecer pedras para moldá-las, criando ferramentas mais afiadas e eficientes. Mas, como esse conhecimento foi compartilhado entre diferentes grupos? A transmissão de técnicas através de gerações pode ter sido fundamental para o desenvolvimento das culturas. Cada faísca acesa representava uma nova oportunidade de inovação. Apesar desses avanços, o controle do fogo não foi um processo sem riscos. A possibilidade de incêndios descontrolados sempre esteve presente. Como nossos antepassados gerenciavam esse perigo? Talvez a prudência e o respeito pelo fogo fossem parte essencial de sua relação com esse elemento. Aprender a manter o fogo aceso durante a noite era crucial, e a comunidade poderia ter se organizado para protegê-lo. Eles estabeleceram rituais ou normas em torno de seu uso. Os mitos e lendas que cercam o fogo também são intrigantes. Em muitas culturas, o fogo é visto como um presente dos deuses. A história de Prometeu na mitologia grega, que roubou o fogo do Olimpo para dá-lo à humanidade, reflete essa fascinação. É possível que o fogo, por sua natureza transformadora, tenha sido considerado sagrado? Os rituais em torno do fogo em diferentes culturas poderiam ser uma manifestação dessa conexão profunda. O fogo, então, se tornou um elemento essencial na vida diária, mas também na espiritualidade. As cerimônias em torno do fogo têm sido parte da humanidade desde tempos imemoriais, marcando eventos importantes como nascimentos, mortes e celebrações. Por que esse elemento tão básico teve um impacto tão profundo em nossas crenças e tradições? A resposta pode estar em sua capacidade de unir as pessoas em torno de algo tão elemental. À medida que a humanidade avançava, o fogo se tornou um símbolo de civilização. Desde as primeiras fogueiras até os lares modernos, seu controle permitiu o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia. No entanto, apesar de sua importância, o mistério de sua origem continua sem solução. Quantas gerações de humanos tentaram acender uma faísca antes de finalmente conseguirem? Cada tentativa falhada poderia ter sido um passo a mais em direção ao futuro. Em conclusão, o fogo não é apenas uma ferramenta, mas um elemento que moldou a história da humanidade. Seu domínio marcou o início de uma nova era, onde a curiosidade, a inovação e a comunidade se uniram para criar um caminho em direção ao futuro. Embora ainda haja muitas perguntas sem respostas sobre como nossos ancestrais conseguiram controlar o fogo, o impacto que teve em nossa evolução e cultura é inegável. Que outros mistérios nos aguardam na história da humanidade? A busca por respostas continua, e o fogo seguirá sendo um símbolo de nossa capacidade de explorar o desconhecido. Göbekli Tepe, um lugar que desafia nossa compreensão sobre os inícios da civilização. Que mistério encerra este antigo santuário? Localizado na atual Turquia, este sítio megalítico remonta a uma época em que a agricultura ainda não havia sido descoberta. Por que uma sociedade de caçadores-coletores se dedicaria a construir estruturas tão monumentais? À medida que nos aprofundamos em seus segredos, é impossível não perguntar: o que motivou nossos antepassados a investir tanto esforço nessas impressionantes edificações? As pedras de Göbekli Tepe estão talhadas com intrincados relevos de animais e símbolos que parecem ganhar vida a cada olhar. O que realmente significam essas representações? Alguns pesquisadores sugerem que o lugar pode ter sido um centro cerimonial, um ponto de encontro onde as comunidades se reuniam para rituais e celebrações. No entanto, a ausência de evidências de assentamentos permanentes nas proximidades levanta uma pergunta inquietante: quem eram realmente os construtores deste enigmático lugar? A datação de Göbekli Tepe situa sua construção em um período que vai do 9º milênio antes de Cristo, muito antes de os humanos começarem a cultivar a terra. Como é possível que uma sociedade tão primitiva tenha conseguido tal façanha arquitetônica? A resposta pode estar na colaboração e na organização social.
Este complexo exigiria um planejamento meticuloso e uma mão de obra considerável. Mas que tipo de relações sociais e crenças motivaram as pessoas a trabalhar em um projeto tão monumental? Os arqueólogos descobriram que as pedras maiores pesam várias toneladas, o que sugere que os construtores deviam possuir conhecimentos avançados em técnicas de construção e transporte. De onde veio essa sabedoria? Algumas teorias sugerem que os primeiros humanos desenvolveram habilidades de engenharia rudimentares por meio da prática e da experiência compartilhada. No entanto, isso não explica por que decidiram construir um lugar tão extraordinário em um momento em que a sobrevivência diária era uma luta constante. A localização de Göbekli Tepe também é intrigante. Situado em uma região rica em recursos, foi este lugar um ponto estratégico para as comunidades de caçadores-coletores? Ou, pelo contrário, representa um sacrifício da vida cotidiana em favor de algo maior? Talvez espiritual? Este dilema entre a necessidade e a devoção é um tema recorrente na história da humanidade. Poderia ser que a construção deste santuário simbolizasse uma mudança na forma como os humanos se viam e ao mundo ao seu redor? As descobertas no local desafiaram a narrativa tradicional sobre o desenvolvimento humano. Durante muito tempo, pensou-se que a agricultura era um passo crucial para a civilização. Mas e se Göbekli Tepe sugerir que a religião e a espiritualidade foram as forças motrizes por trás dos primeiros assentamentos? A ideia de um lugar sagrado poderia ter fomentado a cooperação entre grupos humanos, facilitando o desenvolvimento de conexões sociais que levaram à eventual formação de aldeias e cidades. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que a construção do santuário pode ter sido um catalisador para a transição para a agricultura. Poderia ter surgido a necessidade de produzir mais alimentos para sustentar os trabalhadores que erguiam essas impressionantes estruturas. Isso levanta a questão de se a espiritualidade foi a faísca que acendeu a chama da civilização. Sem dúvida, Göbekli Tepe nos convida a refletir sobre como as crenças podem moldar a vida humana. Nesse contexto, os rituais desempenham um papel central. Que tipo de cerimônias puderam ser realizadas em Göbekli Tepe? As evidências sugerem que o culto aos mortos e a veneração de forças naturais podem ter sido fundamentais. Os antigos podem ter visto em suas esculturas um meio de se comunicar com o além ou com entidades divinas. A forma como os antigos humanos lidavam com a morte e o além é um aspecto fascinante que continua a ser objeto de estudo. A controvérsia sobre o propósito de Göbekli Tepe continua. Alguns acreditam que o sítio foi um centro de adoração, enquanto outros sugerem que poderia ter tido um propósito mais prático, como um local de reunião sazonal. O que você acha? A verdade é que, à medida que mais escavações são realizadas, cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão deste enigmático lugar. No entanto, apesar dos avanços na pesquisa, Göbekli Tepe continua a ser um enigma. Cada descoberta levanta novas perguntas. Quanto mais podemos aprender deste sítio? A história da humanidade é, em grande parte, um quebra-cabeça, e Göbekli Tepe é uma de suas peças mais intrigantes. Que outras surpresas a pré-história nos reserva? A importância de Göbekli Tepe reside não apenas em sua magnificência arquitetônica, mas na luz que lança sobre nossas origens como espécie. Nos convida a questionar a forma como entendemos a evolução humana, a religião e a sociedade. Em um mundo que muitas vezes busca respostas rápidas, este antigo santuário nos lembra que os mistérios mais profundos podem estar ocultos nas sombras do tempo. Assim, o que podemos aprender com Göbekli Tepe? Talvez a lição mais valiosa seja que a curiosidade e a busca por conhecimento são inerentes à condição humana. À medida que exploramos os mistérios de nosso passado, também nos aproximamos de compreender melhor quem somos e de onde viemos. E nesse caminho, Göbekli Tepe continuará a ser uma fonte de inspiração e assombro para gerações futuras. O que aconteceu com os Neandertais? Esta é uma das perguntas mais intrigantes que nos fazemos ao olhar para o passado da humanidade. Apesar de serem uma espécie próxima de nós, os Neandertais desapareceram da face da Terra há aproximadamente 40 mil anos. E ainda hoje não compreendemos totalmente o porquê. Os Neandertais eram habilidosos caçadores e coletores, adaptados às duras condições da Europa e partes da Ásia. Tinham um corpo robusto, um cérebro de tamanho similar ao nosso e, o mais surpreendente, evidências de cultura e arte. Então, como é possível que uma espécie tão avançada desaparecesse tão repentinamente? Teriam sido superados pelos humanos modernos que chegaram mais tarde ao seu território.
Alguns cientistas sugerem que, embora os neandertais fossem muito inteligentes, não conseguiram se adaptar o suficiente às mudanças climáticas que ocorriam naquela época. As glaciações que alteraram os ecossistemas e reduziram os recursos podem ter sido um fator-chave em sua extinção. Mas é suficiente uma mudança ambiental para apagar do mapa uma espécie? Os estudos genéticos revelaram que os neandertais não apenas coexistiram com o Homo sapiens, mas também se cruzaram com eles. De fato, todos os humanos não africanos carregam uma pequena porcentagem de DNA neandertal. Mas, se estavam em contato, por que não conseguiram sobreviver como grupo? Tornou-se mais vantajoso para os neandertais se misturarem com os modernos e perderem sua identidade. Outros pesquisadores sugerem que a competição por recursos com os humanos modernos pode ter sido fatal. Os Homo sapiens traziam consigo novas tecnologias e métodos de caça que lhes davam uma vantagem significativa. No entanto, há quem afirme que os neandertais eram capazes de criar ferramentas complexas. Então, qual foi o fator determinante que inclinou a balança a favor dos Homo sapiens? A teoria da ecologia do medo também foi mencionada. Talvez a chegada dos humanos modernos trouxe consigo uma nova forma de caçar e uma mudança na dinâmica social que pode ter desestabilizado as comunidades neandertais. Mas, será que realmente uma mudança no comportamento social pode levar à extinção de uma espécie? Existem mistérios ainda mais profundos em torno de seu desaparecimento. Alguns restos fósseis mostram sinais de doenças que poderiam ter dizimado as populações neandertais. Mas, como é possível que uma doença afetasse apenas eles e não os Homo sapiens? Ao longo dos anos, foram encontradas ferramentas neandertais com um nível de sofisticação que surpreende os arqueólogos. Isso nos leva a perguntar se realmente eram tão diferentes de nós. Poderiam ter desenvolvido uma linguagem, uma forma de se comunicar tão complexa quanto a nossa? As evidências de rituais funerários também abrem a porta a novas perguntas. Foram encontradas tumbas neandertais adornadas com flores e objetos, o que sugere uma forma de espiritualidade. Teriam eles uma compreensão da morte e do além que não conseguimos captar? O desaparecimento dos neandertais não é apenas um enigma do passado, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria história. O que nos torna humanos? A resposta a essa pergunta pode estar escondida nas razões por trás de sua extinção. À medida que continuamos investigando, descobrimos que a história dos neandertais está longe de estar completa. Cada nova descoberta nos sítios arqueológicos adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça. Mas seremos capazes de entender e reconstruir sua história antes que se perca para sempre na névoa do tempo? A fascinação pelos neandertais persiste, não apenas porque foram nossos primos próximos, mas porque sua vida e seu desaparecimento refletem a fragilidade da existência humana. Eles nos lembram que, embora possamos ser a espécie dominante hoje em dia, não estamos isentos de desafios e mudanças que poderiam alterar nosso destino. Assim, enquanto exploramos os mistérios da pré-história, é vital que mantenhamos a mente aberta e a curiosidade viva. A história dos neandertais nos ensina que, no vasto cenário da vida, cada espécie tem seu papel, e cada desaparecimento deixa um eco que ressoa ao longo do tempo. Que outros segredos aguardam para ser descobertos nas sombras da história? Somente o tempo e a pesquisa nos dirão. No coração do deserto do Saara, encontra-se um lugar que tem fascinado arqueólogos e antropólogos igualmente: os Círculos de Pedra de Nabta Playa. Este enigmático complexo, que data de há mais de 6.000 anos, levanta muitas perguntas. Por que foi construído em um ambiente tão inóspito? E qual era seu propósito? À medida que exploramos esses mistérios, torna-se evidente que a história da humanidade é muito mais intrincada do que imaginamos. Sugeriu-se que Nabta Playa era um centro cerimonial. Mas que tipo de rituais poderiam ter sido realizados em um lugar onde a água escasseava e o sol ardia intensamente? A disposição das pedras parece indicar um alinhamento astronômico, o que sugere que seus construtores tinham um profundo conhecimento dos céus. Poderia ser este um antigo observatório? As evidências apontam que os habitantes da região não estavam apenas interessados na sobrevivência, mas também no cosmos. O que é ainda mais surpreendente é que Nabta Playa precede Stonehenge por milhares de anos. Como é possível que uma civilização tão antiga pudesse construir estruturas tão complexas? Isso nos leva a questionar a capacidade dos povos antigos de se comunicar e compartilhar conhecimentos. Era Nabta Playa um ponto de encontro onde diferentes grupos trocavam ideias e tradições?
A possibilidade de que existissem redes de comunicação entre comunidades distantes abre um leque de possibilidades fascinantes. As pedras de Nabta Playa não estão lá por acaso. Foram encontrados artefatos que indicam que esses antigos habitantes levavam uma vida mais rica do que poderíamos supor. Instrumentos, restos de animais e utensílios de cerâmica sugerem que eram caçadores-coletores que tinham um contato mais sofisticado com seu ambiente. Que outros segredos nos guardam essas terras desérticas? Uma das teorias mais intrigantes é que os círculos de pedra estavam relacionados à agricultura. Embora a agricultura não tenha se desenvolvido no Saara até muito mais tarde, alguns pesquisadores acreditam que os povos de Nabta Playa já estavam começando a experimentar com o cultivo. Poderia ser que esses círculos servissem como um calendário agrícola, marcando os tempos de semeadura e colheita. A relação entre o céu e a terra parece ser um fio condutor na história da humanidade. Além disso, a presença de gravuras rupestres na área adiciona outra camada de mistério. As figuras representadas nas rochas incluem animais e cenas que sugerem rituais. Mas também há representações de humanos. Que histórias contavam esses antigos artistas? Suas obras eram uma forma de comunicação, um meio para transmitir suas crenças e sua visão de mundo? Nesse contexto, é preciso considerar a capacidade dessas comunidades de se adaptar a um ambiente tão severo. Como conseguiram prosperar em um lugar onde outros teriam fracassado? A resiliência dos seres humanos sempre foi notável. Mas Nabta Playa parece ser um exemplo excepcional de engenho e determinação. O que podemos aprender com eles sobre nossa própria relação com o meio ambiente? À medida que mais escavações são realizadas, novos detalhes vão surgindo que complicam ainda mais nossa compreensão de Nabta Playa. Algumas teorias sugerem que este lugar pode ter sido um centro de comércio. Que bens essas comunidades trocavam? Existiram rotas comerciais que conectavam o Saara a outras regiões? A possibilidade de que Nabta Playa fosse um cruzamento de culturas é uma ideia que merece ser explorada. Os mistérios que cercam Nabta Playa tornam-se ainda mais intrigantes ao considerar o fato de que sua civilização parece ter desaparecido sem deixar rastro. O que aconteceu com seus habitantes? Eles se mudaram para outro lugar? Ou talvez as condições climáticas mudaram de tal forma que tornaram impossível sua sobrevivência? As teorias sobre seu desaparecimento são tão variadas quanto fascinantes. A importância de Nabta Playa reside não apenas em sua antiguidade, mas também no que nos diz sobre o desenvolvimento humano. Lembra-nos que a humanidade tem buscado respostas ao longo dos séculos. Cada pedra, cada gravação, cada descoberta nos fala de um tempo em que os seres humanos começaram a questionar seu lugar no mundo. Que outros mistérios a história nos reserva? A exploração de Nabta Playa nos leva a refletir sobre nossa própria história e nossa conexão com o passado. Quanto mudamos e quanto continua igual? As perguntas que surgem a partir deste local são um lembrete de que a curiosidade é um dos motores da humanidade. Na busca por respostas, encontramos não apenas informações, mas também um sentido de identidade. Nabta Playa, com seus círculos de pedra e seus segredos milenares, é um testemunho da capacidade humana de se adaptar e criar significado em um mundo incerto. A fascinação por este lugar não reside apenas no que sabemos, mas no que ainda nos resta descobrir. À medida que continuamos a investigar, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender quem somos e de onde viemos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há milhares de anos, outros seres humanos também levantaram os olhos, cheios de perguntas e assombro. Que mistérios ainda nos aguardam no vasto deserto da história? Doggerland, um nome que evoca mistério e curiosidade. O que é exatamente esta terra que uma vez existiu, mas que hoje se encontra submersa sob as águas do Mar do Norte? Imagine uma paisagem extensa, cheia de vida, onde comunidades humanas prosperavam. Como era a vida ali? Que histórias guardam suas costas agora cobertas pela água? Embora a ciência tenha feito grandes avanços na exploração desta região, muitas perguntas permanecem sem resposta. Acredita-se que Doggerland era uma ponte entre as ilhas britânicas e o continente europeu, um lugar onde diferentes culturas se encontravam e trocavam. Mas, por que desapareceu? Os cientistas sugerem que as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar desempenharam um papel crucial. Mas, não há mais nesta história do que simplesmente uma mudança no clima? O que aconteceu com as pessoas que habitavam ali? Para onde foram?
Os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e restos de animais no leito marinho, o que confirma que esta terra foi lar de caçadores-coletores que viveram em um ambiente rico em fauna. No entanto, os vestígios são escassos e fragmentários. Como se organizavam essas comunidades? Teriam algum tipo de estrutura social? As evidências sugerem que eram especialistas na caça e na pesca, mas ainda há muito a descobrir sobre seu modo de vida. Imaginemos um dia em Doggerland. As famílias se reúnem para pescar nas ricas águas que cercam seu lar. Mas, o que aconteceria se um dia o clima começasse a mudar drasticamente? As tempestades se tornam mais frequentes e o mar começa a invadir suas terras. A ansiedade e o medo devem ter crescido entre seus habitantes. Como lidariam com essa situação? As migrações forçadas são uma possibilidade, mas também poderiam ter tentado se adaptar às mudanças. Os relatos sobre Doggerland são ainda mais intrigantes quando consideramos sua conexão com outras culturas da época. Tinham contato com os povos que habitavam o que hoje é a Grã-Bretanha, ou talvez com aqueles que estavam mais ao sul na Europa. As conexões entre as culturas pré-históricas são um quebra-cabeça que os pesquisadores tentam resolver. O desaparecimento de Doggerland poderia ter repercussões em todo o continente. À medida que a água cobria a paisagem, as histórias dessas comunidades se desvaneceram. Mas, que legado deixaram? Alguns argumentam que os povos que chegaram depois, nas Ilhas Britânicas, poderiam ter herdado conhecimentos e tradições daqueles que viveram em Doggerland. É possível que certos mitos ou lendas da antiguidade tenham raízes nesta terra perdida. Os cientistas têm utilizado tecnologia avançada para explorar o fundo marinho em busca de mais pistas sobre Doggerland. Que segredos ainda podem estar ocultos sob as ondas? As explorações submarinas revelaram estruturas que podem ser indícios de assentamentos humanos. Que histórias contariam se pudessem falar? Cada descoberta traz consigo mais perguntas. E a busca continua. A história de Doggerland nos convida a refletir sobre a fragilidade das civilizações. Quão seguro está nosso próprio lar diante das mudanças climáticas? O desaparecimento desta terra nos lembra que, embora os humanos tenham se mostrado resilientes, a natureza continua sendo uma força poderosa. A história de Doggerland, embora trágica, nos oferece lições valiosas sobre adaptabilidade e sobrevivência. As lendas de Doggerland também nos levam a pensar no poder do mito. Como essas histórias afetam nossa percepção do passado? As narrativas sobre terras perdidas existem em muitas culturas, desde a Atlântida até os mitos nórdicos. Poderia Doggerland ser uma dessas histórias que perduraram ao longo do tempo, transformando-se em lendas que nos ensinam sobre nossa própria existência? Cada vez que olhamos para o oceano, não nos perguntamos que mistérios podem estar escondidos em suas profundezas? A busca por Doggerland é apenas um exemplo de como o passado continua a influenciar o presente. As histórias de nossos ancestrais, suas lutas e triunfos ressoam em nossa vida cotidiana, mesmo que nem sempre estejamos cientes disso. Atualmente, a pesquisa sobre Doggerland não busca apenas entender sua história, mas também como essas comunidades interagiram com seu ambiente. Os estudos sobre a vida marinha e os ecossistemas da região são fundamentais para compreender como os humanos se adaptaram. O que podemos aprender com eles em nossa própria luta contra as mudanças climáticas? À medida que as explorações continuam, as perguntas sobre Doggerland parecem se multiplicar. Que outros segredos guarda o Mar do Norte? Cada nova descoberta nos empurra a aprofundar na história da humanidade. Doggerland é mais do que um simples sítio arqueológico. É um lembrete de que nossa história está cheia de mistérios que aguardam ser revelados. A história de Doggerland nos convida a olhar para trás e para frente. Como se desenvolverá nossa própria história? A conexão entre o passado e o presente é inegável, e a busca por respostas sobre Doggerland é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. A fascinação pelos mistérios da pré-história não apenas nos ajuda a entender de onde viemos, mas também a imaginar para onde podemos ir. No fundo, Doggerland é um símbolo do que perdemos e do que ainda podemos encontrar na vasta história da humanidade. A transição para a agricultura é um dos grandes enigmas que nos apresenta a pré-história. Como foi possível que, em diferentes partes do mundo e de forma quase simultânea, grupos humanos decidissem abandonar a vida nômade e se tornarem agricultores? Essa mudança radical no estilo de vida de nossos ancestrais deu passo à civilização tal como a conhecemos hoje, mas os detalhes de como e por que isso aconteceu continuam sendo um verdadeiro mistério.
Durante milhares de anos, os seres humanos viveram como caçadores-coletores, movendo-se de um lugar a outro em busca de alimentos. No entanto, em algum momento, algo mudou. A evidência sugere que por volta de 10.000 anos antes de Cristo, em regiões como o Crescente Fértil, as pessoas começaram a cultivar plantas e a domesticar animais. Mas, o que motivou essa mudança? Uma teoria sugere que o clima desempenhou um papel fundamental. Ao final da última glaciação, o planeta se aqueceu, o que permitiu que as plantas crescessem de maneira mais abundante. Nesse novo ambiente, os humanos podem ter notado que certas sementes, ao serem semeadas, produziam mais alimento. Mas foi apenas o clima que impulsionou essa transformação, ou havia outras razões mais profundas? A necessidade de se estabelecer em um lugar fixo também poderia ter influenciado essa decisão. Com a chegada de um clima mais quente e estável, os grupos familiares podem ter visto a vantagem de permanecer em um lugar onde podiam cultivar. No entanto, isso levanta outra pergunta intrigante: como começaram a gerenciar seus recursos e a se organizar em comunidades maiores? Os arqueólogos encontraram ferramentas agrícolas e restos de cultivos em vários sítios, o que indica que a agricultura não só era praticada, mas estava sendo aperfeiçoada. Mas, o que levou as pessoas a deixarem para trás a caça e a coleta, que lhes serviram bem durante milênios? Será que perceberam que podiam garantir sua alimentação, ou houve uma pressão demográfica que os obrigou a mudar? Além disso, a transição para a agricultura não foi uniforme. Em algumas regiões, os humanos adotaram essa nova forma de vida rapidamente, enquanto em outras, o processo foi muito mais lento. Que fatores determinaram essas diferenças? A disponibilidade de recursos naturais, as relações sociais e as tradições culturais podem ter influenciado em cada caso. Outro aspecto fascinante dessa mudança é o impacto que teve na estrutura social. Ao se estabelecerem em um lugar fixo, as comunidades começaram a desenvolver hierarquias e papéis diferenciados. Como isso influenciou a vida cotidiana das pessoas? A agricultura pode ter permitido o surgimento de uma maior complexidade social, levando até à criação de líderes e organizações mais formais. A domesticação de animais também foi um componente essencial dessa transição. Em vez de depender apenas da caça, as comunidades começaram a criar gado. Mas, como decidiram quais animais domesticar e como conseguiram fazê-lo? A interação com os animais selvagens e a observação de seus comportamentos provavelmente desempenharam um papel crucial. No entanto, a agricultura também trouxe novos desafios. A dependência de cultivos específicos e a vida em assentamentos permanentes tornaram as comunidades mais vulneráveis a secas, pragas e doenças. Como nossos ancestrais lidaram com essas crises? A resiliência humana sempre foi notável, mas como se adaptaram a esses novos riscos? À medida que as comunidades cresceram, também cresceu a necessidade de comerciar e se comunicar com outras. A agricultura não apenas forneceu alimentos, mas também facilitou a troca de bens e conhecimentos. Como se formaram as primeiras redes comerciais e que papel desempenharam na expansão da agricultura? A chegada da agricultura marcou o início de uma nova era na história humana. A possibilidade de armazenar alimentos permitiu que as comunidades prosperassem e se expandissem. Mas, o que aconteceu com as culturas que ainda dependiam da caça e da coleta? Desapareceram ou encontraram uma maneira de coexistir com os novos agricultores. Ao longo do tempo, a agricultura se diversificou e se adaptou a diferentes ambientes, dando origem a uma variedade de cultivos e técnicas agrícolas. Desde os campos de trigo no Oriente Médio até o arroz na Ásia, cada região desenvolveu sua própria relação com a terra. Que fatores culturais e ambientais determinaram essas diferenças? Apesar dos avanços no estudo da agricultura, ainda nos restam muitas perguntas sem resposta. O que motivou nossos ancestrais a dar o salto para esse estilo de vida? Foi uma escolha consciente ou uma resposta às circunstâncias externas? A transição para a agricultura continua sendo um tema fascinante que convida à reflexão e à pesquisa. Em última análise, essa transformação marcou o começo da história humana tal como a conhecemos. A agricultura permitiu o desenvolvimento de cidades, a escrita e, eventualmente, a civilização. Mas o que essa mudança nos diz sobre a natureza humana e nossa relação com o meio ambiente? A busca por respostas a esses mistérios nos continua conectando com nosso passado e nos convida a explorar as raízes de nossa existência. Os crânios alongados têm fascinado arqueólogos e entusiastas da história por gerações. Mas,
por que existem esses restos humanos com formas tão incomuns? Em diferentes culturas ao redor do mundo, foram encontrados crânios alongados que desafiam nossas noções do que é normal na anatomia humana. Poderiam ser uma característica distintiva de alguma civilização desconhecida? Ou talvez representam um antigo ritual ou uma prática cultural que se perdeu no tempo? A história desses crânios remonta a milhares de anos. Um dos lugares mais notáveis onde foram encontrados é na região andina da América do Sul. Lá, foram descobertos crânios que apresentam uma elongação notável, o que levou a teorias intrigantes sobre sua origem. Alguns pesquisadores acreditam que essas deformações foram alcançadas por meio da prática da manipulação craniana, onde os infantes eram submetidos a um processo de pressão constante, utilizando tábuas ou ataduras. Mas, por que fariam isso? Talvez para destacar a nobreza ou a posição social de uma pessoa, ou talvez como parte de um ritual que conferia status em sua comunidade. No entanto, nem todos os crânios alongados provêm dessa região. Na Europa, também foram encontrados restos com características semelhantes, o que complicou ainda mais o mistério. Como é possível que culturas tão distantes geograficamente desenvolvessem práticas tão parecidas? Isso nos leva a perguntar se existiu algum tipo de conexão ou intercâmbio cultural que ainda não conseguimos rastrear. A história da humanidade está cheia de surpresas, e este pode ser apenas o começo de um enigma muito mais amplo. Os cientistas realizaram estudos genéticos sobre alguns desses crânios, mas os resultados foram surpreendentes. Em certos casos, não foram encontrados vínculos claros com as populações atuais. Poderiam esses restos pertencer a um grupo humano completamente diferente? Um ramo de nossa família que se extinguiu sem deixar rastro? A ideia de que há fragmentos de nossa história que ainda não descobrimos é intrigante e aterradora ao mesmo tempo. Os rituais associados a esses crânios também são uma área fascinante de pesquisa. Em algumas culturas, a elongação do crânio era considerada um símbolo de beleza. Mas, que outras crenças estavam por trás dessa prática? Alguns especialistas sugerem que poderia estar relacionada à espiritualidade ou à conexão com o divino. É possível que essas comunidades acreditassem que a forma do crânio conferia certas habilidades ou até mesmo proteção contra forças sobrenaturais. As descobertas arqueológicas revelaram que, em alguns casos, os crânios alongados eram enterrados com objetos de grande valor, o que indica que eram considerados indivíduos importantes. Mas o que acontecia com aqueles que não tinham essa característica? Eram menosprezados ou simplesmente invisíveis na história? Essas perguntas nos levam a refletir sobre como as características físicas podem influenciar a percepção social ao longo do tempo. A controvérsia não para por aí. Algumas teorias mais extremas sugerem que esses crânios poderiam ser evidência de contato com civilizações extraterrestres. Embora essa ideia possa parecer absurda para alguns, capturou a imaginação de muitos. Poderia ser que, em algum momento da história, a humanidade tenha tido encontros com seres de outros mundos? A ciência demonstrou que a biologia humana é bastante adaptável. Mas a possibilidade de que outros seres tenham influenciado nosso desenvolvimento é um tema intrigante que não podemos ignorar. Alguns pesquisadores propuseram que a prática da manipulação craniana foi uma reação a mudanças no ambiente. Talvez as condições climáticas ou os recursos limitados levaram as comunidades a buscar novas formas de conformar sua identidade e se destacar entre os outros. Mas até que ponto essa teoria é justificada? Poderia ser que a necessidade de pertencimento e distinção seja uma característica humana fundamental que se manifesta de diversas formas ao longo da história? À medida que continuamos explorando esses mistérios, a tecnologia moderna também desempenha um papel crucial. Os scanners 3D e as técnicas de imagem avançada permitem que os pesquisadores estudem esses crânios com um nível de detalhe sem precedentes. Isso pode nos ajudar a descobrir não apenas as características físicas, mas também a saúde e o estilo de vida das pessoas que os portavam. Que outros segredos poderiam ser revelados ao analisar esses restos com ferramentas que nossos antepassados jamais imaginaram? Apesar de todos os avanços, a história dos crânios alongados continua sendo um quebra-cabeça. As teorias abundam, mas as respostas são escassas. Serão os cientistas um dia capazes de desvendar o significado por trás dessas deformações? E mais importante ainda, o que nos ensinam sobre a diversidade e a complexidade da experiência humana ao longo dos séculos? Refletindo sobre isso, é imprescindível que mantenhamos a mente aberta e a curiosidade despertas.
Cada nova descoberta pode oferecer pistas sobre nosso passado e sobre como chegamos a ser quem somos hoje. A história não é apenas um relato de eventos passados, é um espelho que reflete nossas lutas, nossas crenças e nossas aspirações. Os crânios alongados são apenas uma pequena parte de um vasto quebra-cabeça que ainda temos que resolver. Assim, da próxima vez que pensar na pré-história, lembre-se de que por trás de cada descoberta há histórias de vida, rituais, crenças e um profundo desejo de compreender nosso lugar no mundo. A busca por respostas em torno dos crânios alongados é apenas uma parte da fascinante travessia que nos leva a explorar os mistérios de nosso passado. Que outros segredos a história nos reserva? Apenas o tempo e a pesquisa dirão. As pinturas rupestres da caverna de Altamira são um enigma que tem fascinado arqueólogos e amantes da história por gerações. Como nossos antepassados conseguiram plasmar nas paredes de uma caverna imagens tão vívidas e detalhadas? Imagine um mundo em que a arte não era apenas uma forma de expressão, mas uma necessidade essencial para a sobrevivência. Quais motivações guiaram esses artistas pré-históricos a criar obras-primas na escuridão das cavernas? Descoberta em 1881, a caverna de Altamira, localizada no norte da Espanha, revelou um tesouro de pinturas que representam bisontes, cervos e outros animais. Mas por que esses animais? Seriam parte de um ritual ou simplesmente uma representação da vida cotidiana? A precisão com que esses animais foram retratados levou muitos a se perguntarem se os artistas de Altamira entendiam de alguma forma o comportamento das bestas que caçavam. Teriam um conhecimento tão profundo da natureza que lhes permitia capturar não apenas a aparência, mas também a essência de seus sujeitos? As cores utilizadas nas pinturas são outra questão intrigante. Sabemos que os artistas pré-históricos empregaram óxido de ferro, carvão e outros pigmentos naturais. Mas como conseguiram esses tons tão vibrantes e duradouros? Teriam acesso a algum tipo de tecnologia avançada que ainda não descobrimos? Os pesquisadores se maravilham com a ideia de que esses antigos artistas poderiam ter criado uma paleta de cores tão rica com recursos tão limitados. É possível que sua compreensão do mundo natural lhes desse uma vantagem no uso desses materiais? Além disso, as técnicas de aplicação também são um mistério. Algumas pinturas parecem ter sido feitas com as mãos, enquanto outras mostram traços finos que sugerem o uso de ferramentas. Que tipo de ferramentas utilizavam? Talvez dispunham de algum tipo de pincel rudimentar ou simplesmente se valiam de seu engenho. A variedade nas técnicas sugere que havia uma comunidade de artistas, cada um com seu próprio estilo e habilidade. Como esse conhecimento era transmitido entre gerações? O contexto em que essas pinturas foram realizadas também é digno de atenção. A caverna de Altamira era um lugar escuro e isolado, afastado da vida cotidiana. Seria um espaço sagrado onde os artistas se retiravam para se conectar com o divino? Algumas teorias sugerem que essas pinturas poderiam ter um propósito cerimonial, talvez para invocar o sucesso nas caçadas ou para render homenagem aos espíritos dos animais. Poderiam as cenas de caça ter sido uma forma de magia simpática, onde a arte influenciava a realidade? A descoberta da caverna de Altamira também levantou questões sobre a capacidade cognitiva dos humanos daquela época. Como é possível que seres humanos tão antigos pudessem criar arte tão complexa? Isso significa que já tinham uma forma de pensamento simbólico, algo que se acreditava exclusivo de épocas posteriores. A existência dessa arte sugere que a criatividade humana está presente desde tempos imemoriais, desafiando a noção de que a cultura e a arte são produtos de civilizações avançadas. À medida que exploramos mais sobre Altamira, também surge a pergunta da preservação. Como esse arte sobreviveu ao longo dos séculos? As condições na caverna, como temperatura e umidade, desempenharam um papel crucial na conservação dessas pinturas. Mas, o que acontecerá no futuro? Cientistas alertam sobre os riscos da exposição e os danos causados pelo turismo. Estamos fazendo o suficiente para proteger esse patrimônio inestimável? A arte rupestre de Altamira não é apenas um testemunho do talento humano, mas também um reflexo da conexão de nossos antepassados com o ambiente. O que significava para eles o bisonte? Era apenas uma fonte de alimento ou havia um vínculo mais profundo? Com cada pincelada, os artistas de Altamira nos contam uma história que vai além das imagens. Uma narrativa sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Além disso, o interesse pela caverna de Altamira inspirou outros locais ao redor do mundo.
desde as pinturas de Lascaux na França até as de Chauvet. As descobertas têm enriquecido nosso entendimento sobre a arte pré-histórica. Poderia Altamira ser apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior que abrange a história da arte humana? Refletindo sobre a caverna de Altamira, nos deparamos com um legado que nos convida a explorar não apenas a habilidade artística de nossos ancestrais, mas também sua forma de entender o mundo. O que essas pinturas nos diriam se pudessem falar? Talvez nos lembrassem que a arte é uma constante na experiência humana, um fio que une gerações ao longo do tempo. As pinturas de Altamira também nos empurram a questionar o que sabemos sobre o desenvolvimento humano. Até onde vai nossa capacidade de assombro e criatividade? Cada nova descoberta na caverna levanta mais perguntas do que respostas, desafiando nossas percepções sobre a evolução da humanidade. Que outros segredos poderiam estar ocultos nas sombras de nossas cavernas? Finalmente, a arte rupestre de Altamira não é apenas um vestígio do passado, mas um lembrete de nossa própria humanidade. Nos convida a olhar para trás e considerar como chegamos até aqui e, ao mesmo tempo, nos impulsiona a continuar explorando e compreendendo. Que outros mistérios da pré-história nos aguardam para serem descobertos? A busca por respostas continua e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais dos pensamentos e sentimentos de nossos antepassados. O mapa de Piri Reis é uma das obras cartográficas mais enigmáticas da história. Já se perguntou como é possível que um mapa de 500 anos de antiguidade represente com tanta precisão costas que só foram conhecidas em tempos modernos? Este mapa, criado em 1521 por um almirante e cartógrafo otomano, deixou historiadores e geógrafos perplexos. Contém detalhes sobre a costa da América do Sul e, surpreendentemente, inclui a Antártica, um continente que permaneceu coberto de gelo durante séculos após a criação deste mapa. A pergunta que surge é: de onde Piri Reis obteve essa informação tão precisa? Alguns acreditam que ele se baseou em mapas antigos, possivelmente de origem egípcia ou fenícia, que já haviam explorado essas regiões. No entanto, a ausência de provas tangíveis que respaldem essa teoria deixa um véu de mistério sobre o assunto. É possível que civilizações antigas tivessem um conhecimento geográfico mais amplo do que se atribui a elas? Ao examinar o mapa, podem ser observados detalhes impressionantes. Por exemplo, as montanhas dos Andes estão representadas de forma que, apesar de sua simplicidade, são surpreendentemente precisas. Como um cartógrafo do século XVI conseguiu captar elementos geográficos tão complexos? Alguns pesquisadores sugerem que talvez tenham sido utilizadas técnicas de navegação avançadas, mas ainda assim, isso não explica como foi possível representar a Antártica sem gelo naquele momento. O mapa de Piri Reis não é notável apenas por seu conteúdo, mas também por seu método de elaboração. Disse que ele utilizou uma mistura de mapas que coletou de diferentes fontes, inclusive de exploradores europeus. No entanto, o mistério persiste. Como ele conseguiu acessar esses mapas e, mais importante ainda, como soube interpretá-los com tanta destreza? Isso nos leva a nos perguntar se houve um conhecimento coletivo que se perdeu no tempo. Outra questão fascinante é o propósito do mapa. Foi criado para navegação, educação ou talvez tinha um uso cerimonial? A falta de documentação adicional sobre o mapa deixa em aberto a possibilidade de que seu significado original tenha se desvanecido com o tempo. Além disso, não é o único mapa antigo que mostra detalhes surpreendentes sobre o mundo, o que sugere que pode ter havido redes de conhecimento interconectadas que ainda não compreendemos. Alguns teóricos levantaram ideias ainda mais extraordinárias. Poderia ser que Piri Reis e outros cartógrafos de sua época tivessem acesso a informações de civilizações perdidas que teriam tido um conhecimento superior do mundo? Essa hipótese nos convida a explorar a possibilidade de que existiram culturas avançadas que surgiram e desapareceram antes que a história conhecida fosse registrada. O fato de que o mapa inclua regiões que não foram redescobertas até séculos depois levanta questões sobre a evolução do conhecimento humano. Por outro lado, o mapa também tem sido objeto de controvérsias. Alguns críticos argumentam que sua precisão se deve a erros de interpretação e que não se deve exagerar sua importância. No entanto, muitos continuam intrigados pelas semelhanças com mapas modernos. É possível que a ciência moderna ainda não tenha decifrado todos os segredos que este antigo documento encerra. A representação da Antártica sem gelo levou alguns a especular que Piri Reis pode ter tido acesso a informações sobre o continente antes de ele se congelar.
Mas como isso poderia ter sido possível? A ideia de que um mapa do século XVI contenha informações sobre um continente coberto de gelo levanta questões sobre a história do clima e da geografia da Terra. Também é interessante observar que o mapa inclui representações de animais e plantas que não são encontrados nessas regiões. Isso significa que Piri Reis estava documentando um mundo que havia visto, ou simplesmente coletando lendas e mitos de diferentes culturas. A mistura de realidades e fantasias em sua obra pode ser um reflexo da rica tradição oral de seu tempo. Cada vez que se examina o mapa de Piri Reis, parece que surgem mais perguntas do que respostas. A curiosidade humana nos leva a indagar, a buscar conexões e a tentar reconstruir o que pode ter sido um vasto conhecimento sobre a Terra. Quanto do que sabemos hoje sobre a geografia do mundo é realmente novo? E quanto é um eco de um passado antigo que esquecemos? A história por trás do mapa de Piri Reis é um lembrete de que o passado é um quebra-cabeça, cheio de peças que às vezes não se encaixam. À medida que a tecnologia avança, novas oportunidades surgem para investigar e descobrir verdades ocultas. A ciência pode ajudar a lançar luz sobre os mistérios que nos cercam, mas sempre haverá um espaço para a especulação e a imaginação. No final, o mapa de Piri Reis não é apenas um objeto de estudo, mas um símbolo da eterna busca do ser humano por entender seu lugar no mundo. Nos convida a continuar explorando, a questionar o que acreditamos saber e a manter viva a curiosidade. A pré-história pode estar cheia de enigmas, mas cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Que outras surpresas o passado nos reserva? A resposta permanece no ar, esperando para ser descoberta. Quem eram realmente os gigantes da Patagônia? Ao longo da história, circularam relatos fascinantes que falam de criaturas enormes que habitaram o sul da América. Os primeiros exploradores europeus, ao chegarem a essas terras, ficaram impressionados com as histórias que ouviam dos nativos sobre seres de grande estatura. Mas esses relatos são simplesmente mitos ou há algo mais por trás deles? Os cronistas do século XVI, como o famoso explorador Fernando de Magalhães, documentaram encontros com pessoas que descreviam esses gigantes. Algumas versões falavam de homens que mediam mais de 3 metros de altura. Se isso é verdade, como é que não há evidências concretas que apoiem essas afirmações? As alegações sobre esses gigantes muitas vezes se baseiam em testemunhos orais, que com o tempo se tornam mais fantásticos. Na região da Patagônia, foram encontrados restos arqueológicos que pertencem a comunidades humanas, mas até agora não foram encontrados esqueletos que possam ser considerados gigantes. O que aconteceu com eles? A falta de provas tangíveis deixa a porta aberta à especulação. Alguns sugerem que essas histórias poderiam ter sido exageradas, talvez como uma forma de explicar a imensidão da natureza que cercava as comunidades indígenas. Por outro lado, existe a teoria de que esses relatos poderiam estar baseados em encontros com espécies agora extintas, como os megatérios, enormes mamíferos que coexistiram com os humanos na era pré-histórica. Poderiam ter confundido esses animais com gigantes? A imaginação humana sempre encontrou formas de preencher os vazios de conhecimento com histórias que transcendem a realidade. A cultura Mapuche, por exemplo, inclui mitos sobre seres de grande tamanho, o que reforça a ideia de que essas crenças poderiam ter sido parte de uma tradição oral que perdura até nossos dias. Mas por que essas histórias são tão persistentes? Talvez reflitam um desejo humano de compreender o desconhecido, de dar sentido ao que não pode ser visto nem tocado. As descrições desses gigantes muitas vezes incluem traços extraordinários, como força descomunal e habilidades sobrenaturais. Isso levanta outra pergunta intrigante. Os gigantes da Patagônia eram na verdade manifestações de medos ou aspirações humanas? Eram símbolos de poder, força ou até mesmo divindade que os povos originários tentaram comunicar através de suas lendas? Além disso, os relatos sobre gigantes não se limitam apenas à Patagônia, estão presentes em muitas culturas ao redor do mundo. Desde a mitologia grega até as lendas nórdicas, os gigantes têm sido parte do imaginário coletivo de diferentes civilizações. É possível que a ideia dos gigantes tenha surgido de uma mesma origem cultural, ou se trata de um fenômeno universal que reflete algo profundo na psique humana. Alguns pesquisadores também exploraram a possibilidade de que os gigantes da Patagônia sejam uma versão distorcida de encontros com pessoas de estatura incomum, talvez tribos com características físicas diferentes das dos europeus. Esses encontros poderiam ter levado à criação de toda uma mitologia em torno de seres gigantescos.
A falta de evidência arqueológica sólida alimenta ainda mais a fascinação por esse tema. Como uma cultura pode criar lendas tão elaboradas sem uma base na realidade? Talvez a resposta resida na necessidade dos povos de encontrar significado em seu entorno e de explicar os fenômenos que não podiam compreender. Os relatos sobre os gigantes da Patagônia também nos oferecem uma janela para a forma como o mundo era percebido em tempos antigos. A natureza era um lugar cheio de mistérios, e os gigantes representavam uma forma de dar forma a esses mistérios. Que outros segredos poderiam estar escondidos nas lendas que nos chegaram através das gerações? À medida que a ciência avança, é possível que um dia descubramos mais sobre a verdade por trás dessas histórias. Mas por agora, os gigantes da Patagônia permanecem no reino do desconhecido, desafiando nossa compreensão e alimentando a curiosidade de quem se atreve a explorar os limites da história. O fenômeno dos gigantes nos lembra que a história nem sempre é contada de maneira linear. As narrativas, os mitos e as lendas são parte essencial da memória coletiva da humanidade. Quanto do que consideramos verdade atualmente poderia, no futuro, ser visto como parte de uma narrativa mais ampla que ainda não compreendemos completamente? No final, os gigantes da Patagônia são mais do que simples relatos de seres colossais. São um lembrete da complexidade da história humana e da necessidade de continuar investigando os mistérios que nos cercam. A busca pela verdade pode levar tempo, mas cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os enigmas de nosso passado. Você se atreveria a continuar explorando esses mistérios conosco? O que você pensaria se eu lhe dissesse que em Olduvai, na Tanzânia, foram encontradas ferramentas que parecem avançadas demais para a época dos nossos primeiros antepassados? Trata-se de um lugar que tem sido um verdadeiro tesouro para os arqueólogos, mas também um enigma fascinante. As ferramentas de pedra descobertas ali não apenas revelam uma habilidade surpreendente, mas também nos fazem questionar tudo o que acreditamos saber sobre a evolução da humanidade. Como é possível que nossos ancestrais, que viveram em um mundo tão primitivo, tenham conseguido criar objetos tão sofisticados? As primeiras ferramentas de pedra, conhecidas como ferramentas de Olduvai, datam de há mais de 2 milhões de anos. Mas o que as torna tão especiais? A resposta está em seu design. Alguns desses utensílios apresentam características que sugerem um nível de pensamento e planejamento que vai além do que se esperaria de seres humanos em seus primórdios. Será que esses hominídeos tinham um entendimento do uso de ferramentas que ainda não conseguimos apreciar? Imagine uma cena em que um grupo de hominídeos está trabalhando juntos, utilizando ferramentas de pedra para caçar e coletar. Mas o que é intrigante é que alguns dos objetos encontrados parecem indicar um uso especializado. Por exemplo, há ferramentas que parecem ter sido projetadas especificamente para cortar carne. Isso significa que já tinham um conhecimento sobre a caça e a preparação de alimentos que não havíamos considerado. A complexidade dessas ferramentas levanta perguntas profundas sobre a inteligência de nossos ancestrais. Se já estavam fabricando ferramentas tão avançadas, o que mais poderiam ter feito que ainda não descobrimos? Alguns arqueólogos acreditam que essas ferramentas poderiam ter sido o resultado de uma transmissão de conhecimento entre gerações, o que sugere que havia uma forma de aprendizado social em jogo. Pode ser que esses primeiros humanos desenvolvessem uma cultura que favorecia o ensino e a aprendizagem? À medida que exploramos mais sobre essas ferramentas, encontramos que algumas delas têm características que parecem ter sido aperfeiçoadas em comparação com outras da época. As técnicas de fabricação são surpreendentes, pois implicam um controle notável sobre o material. Como conseguiram os hominídeos de Olduvai tal maestria a partir de simples pedras? Isso nos leva a perguntar: quanto mais sabiam sobre a natureza e os recursos que os cercavam? Alguns pesquisadores sugerem que as ferramentas de Olduvai não foram criadas apenas para satisfazer necessidades imediatas, mas que também podem ter tido um propósito mais significativo. Poderiam ter sido utilizadas em rituais ou cerimônias. A possibilidade de que esses objetos tivessem um valor simbólico adiciona uma camada adicional de mistério à sua história. O que significavam essas ferramentas para a identidade daqueles primeiros humanos? As descobertas em Olduvai não apenas desafiam nossa percepção da capacidade cognitiva dos hominídeos, mas também abrem a porta para a reflexão sobre nosso próprio desenvolvimento como espécie. Se esses primeiros humanos podiam fabricar ferramentas tão sofisticadas, o que podemos aprender sobre nossa própria evolução? Talvez a chave para entender nosso passado resida em examinar esses feitos extraordinários. A controvérsia que cerca as ferramentas de Olduvai também é digna de menção.
Alguns críticos argumentam que poderiam ser o resultado de processos naturais, não da mão de um ser humano. Mas até que ponto podemos atribuir à natureza a criação de objetos tão elaborados? A discussão se torna intensa entre arqueólogos e cientistas, enquanto tentam desvendar a verdade por trás dessas descobertas. À medida que exploramos mais o sítio de Olduvai, percebemos que não se trata apenas de ferramentas. Também foram encontrados restos de fauna e outros artefatos que fornecem contextos valiosos. O que nos dizem esses restos sobre a interação entre os primeiros humanos e seu ambiente? Cada descoberta revela uma história mais rica e complexa do que jamais imaginamos. A pergunta continua sendo: o que tudo isso significa para a nossa compreensão da história humana? As ferramentas de Olduvai não são apenas objetos, são um lembrete de que nossa história está cheia de surpresas e mistérios. A evolução não é uma linha reta, mas um caminho cheio de reviravoltas inesperadas. Cada descoberta é um passo em direção a uma melhor compreensão de quem somos e de onde viemos. E se essas ferramentas forem apenas a ponta do iceberg? Com cada nova escavação, surgem mais perguntas do que respostas. A ciência avança, mas os mistérios da pré-história permanecem. Que outros segredos estão escondidos sob a terra, esperando para serem descobertos por futuras gerações de exploradores e cientistas? O que sabemos sobre as ferramentas de Olduvai é apenas um fragmento de uma história muito mais ampla. Essas descobertas nos convidam a continuar investigando, a aprofundar no passado e a abrir nossa mente para novas possibilidades. A pré-história está cheia de enigmas que nos desafiam a repensar nossa compreensão da humanidade. Finalmente, a fascinação pelas ferramentas de Olduvai não reside apenas em sua antiguidade, mas no que representam. A engenhosidade humana, a curiosidade e o desejo de sobreviver e prosperar em um mundo selvagem. À medida que continuamos nossa jornada através dos mistérios da pré-história, lembremos que cada descoberta é uma oportunidade para aprender e crescer, não apenas como indivíduos, mas como espécie. No coração dos Andes, em um lugar conhecido como Tiahuanaco, encontram-se estátuas de pedra que desafiam nossa compreensão da tecnologia pré-histórica. Essas imponentes estruturas deixaram arqueólogos e cientistas perplexos durante gerações. Como seres humanos de milhares de anos atrás puderam criar peças tão elaboradas e precisas sem as ferramentas de metal que conhecemos hoje em dia? A pergunta ressoa em nossas mentes enquanto nos aprofundamos nos segredos dessa antiga civilização. As estátuas, muitas das quais se erguem com uma altura impressionante, estão esculpidas em andesito, uma rocha vulcânica extremamente dura. Para colocar isso em perspectiva, imagine tentar esculpir uma obra-prima em uma pedra tão resistente. Que tipo de ferramentas nossos ancestrais teriam utilizado para alcançar tal façanha? A maioria dos pesquisadores concorda que não contavam com os instrumentos que hoje consideramos básicos. Mas como é possível que conseguissem tal precisão em seus trabalhos? As teorias sobre sua criação são tão diversas quanto intrigantes. Alguns sugerem que puderam ter utilizado técnicas de abrasão com materiais mais duros, como areia, para desgastar a pedra. No entanto, essa ideia levanta mais questionamentos. Quanto tempo teria levado um único escultor para completar uma única estátua? A magnitude desses trabalhos sugere um esforço coletivo, possivelmente organizado, o que nos leva a perguntar: qual era a estrutura social de Tiahuanaco? Além de sua impressionante escultura, as estátuas de Tiahuanaco estão decoradas com símbolos e figuras que parecem ter um significado profundo. Alguns pesquisadores acreditam que representam divindades ou ancestrais importantes. Que histórias se escondem por trás de cada figura esculpida? As representações poderiam oferecer pistas sobre as crenças e a cultura dessa civilização. No entanto, a falta de registros escritos nos deixa na escuridão, sem poder decifrar com certeza seu significado. Outro aspecto fascinante dessas estátuas é seu alinhamento. Muitas delas estão posicionadas de tal maneira que parecem estar conectadas com os astros. Os habitantes de Tiahuanaco tinham conhecimentos avançados de astronomia. Alguns acreditam que eram capazes de prever eventos celestiais, o que lhes teria dado uma vantagem significativa na agricultura e na vida cotidiana. Mas como adquiriram essa sabedoria sem ferramentas modernas? A localização de Tiahuanaco também é digna de menção. Situada a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, em um ambiente que pode ser hostil. Por que escolheram esse lugar para construir sua cidade?
A resposta pode estar relacionada à importância da água e da agricultura em suas vidas. No entanto, isso também levanta a pergunta: como conseguiram se adaptar a esse ambiente tão desafiador? Além disso, o mistério se aprofunda ao considerar o desaparecimento de Tiahuanaco. Em um momento, essa civilização florescia, mas por razões que ainda não entendemos, sua grandeza se desfez. Teria sido a mudança climática, a guerra ou uma combinação de ambos que levou ao seu declínio. As teorias são numerosas, mas a verdade continua sendo elusiva. A descoberta de ferramentas de pedra na área também despertou interesse. Algumas dessas ferramentas parecem ser surpreendentemente avançadas para sua época. Eram realmente tão sofisticados a ponto de criar instrumentos que rivalizam com os de épocas posteriores. Isso nos leva a questionar não apenas a capacidade dessa civilização, mas também nossa compreensão da evolução humana. E se falamos de habilidades, não podemos ignorar a maestria artística que as estátuas exibem. A atenção aos detalhes é impressionante. Cada figura tem características únicas que refletem um profundo entendimento da anatomia e da estética. Como os escultores de Tiahuanaco puderam desenvolver um estilo tão distinto sem a influência de outros povos? Talvez a resposta resida em um intercâmbio cultural que ainda não descobrimos. A influência de Tiahuanaco não se limita à sua região. Semelhanças na arquitetura e na iconografia de culturas posteriores foram encontradas em toda a América do Sul. Poderia ser que seu legado perdurou muito além de seu tempo? Isso levanta uma pergunta adicional. Os segredos de Tiahuanaco estão escondidos em outras civilizações que ainda não estudamos em profundidade? À medida que continuamos investigando e explorando, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos de Tiahuanaco. Mas ainda há muito a aprender. As estátuas de pedra, com sua presença imponente, nos convidam a refletir sobre as conquistas e capacidades de nossos antepassados. Que outras maravilhas nos aguardam no vasto e muitas vezes misterioso mundo da pré-história? Em conclusão, a história das estátuas de Tiahuanaco é um lembrete de que, embora tenhamos avançado muito, ainda há muito a descobrir. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, e cada nova evidência nos ajuda a construir uma ponte para nosso passado. Enquanto nos aprofundamos nos mistérios da pré-história, não deixemos que o silêncio dessas antigas pedras nos impeça de nos perguntar sobre as vidas e as histórias daqueles que as criaram. O que aconteceu com esses enormes mamíferos que uma vez dominaram a Terra? A extinção da megafauna é um dos grandes enigmas que a paleontologia enfrenta. Durante o Pleistoceno, gigantes como os mamutes, os mamíferos lanosos, os megatérios e os rinocerontes lanosos vagavam por terras que hoje parecem vazias. Mas por que desapareceram? A resposta não é simples e está cercada de controvérsias. Algumas teorias sugerem que a mudança climática desempenhou um papel crucial. A Terra passou por uma série de glaciações e aquecimentos que transformaram drasticamente os habitats onde esses gigantes viviam. Quando o clima se tornou mais quente, os ecossistemas se alteraram e muitos desses animais não conseguiram se adaptar às novas condições. Mas será que a mudança climática é suficiente para explicar sua extinção? Aqui entra em cena outra teoria intrigante: a intervenção humana. À medida que os humanos modernos começaram a se expandir pelo planeta, suas interações com a megafauna se tornaram mais frequentes. Poderiam os caçadores pré-históricos ter tido um impacto devastador nessas espécies? Alguns cientistas acreditam que a caça excessiva, combinada com a pressão da mudança ambiental, pode ter levado à extinção de muitos desses animais. No entanto, há quem argumente que a extinção não foi um evento repentino, mas um processo gradual. Outra pergunta persiste: foi a extinção da megafauna um fenômeno global ou algo que ocorreu em regiões específicas? Na América do Norte, foi documentado que muitas espécies desapareceram há aproximadamente 13 mil anos, coincidindo com a chegada dos humanos. Em outras partes do mundo, como a Austrália e a América do Sul, a história é diferente. As extinções ocorreram em momentos distintos e em circunstâncias variadas. Isso sugere que não houve um único culpado por trás do desaparecimento desses gigantes. Alguns pesquisadores também encontraram evidências de que as megafaunas não desapareceram de maneira uniforme. Em certas áreas, como as planícies da Sibéria, foram encontrados restos de mamutes que mostram sinais de terem sido caçados por humanos. Mas isso significa que todos os mamutes foram caçados por nossos antepassados? A resposta não é tão clara.
Alguns fósseis foram encontrados em condições que sugerem que morreram por causas naturais, como doenças ou mudanças em seu habitat. Para adicionar mais intriga, surgiram teorias que vinculam a extinção da megafauna com o surgimento de novas espécies de plantas. À medida que os humanos começaram a cultivar, algumas plantas que antes eram comestíveis tornaram-se menos acessíveis devido à competição com as novas espécies introduzidas. Isso poderia ter afetado a dieta dos grandes herbívoros, contribuindo para seu declínio. Mas, quão conectadas estavam essas espécies com o surgimento da agricultura? Enquanto isso, em regiões como a Europa, a extinção da megafauna ocorreu em um contexto diferente. À medida que as primeiras civilizações se desenvolviam, a paisagem mudou e os habitats naturais foram transformados em terras agrícolas. Isso também teve um impacto nas espécies que sobreviveram, que foram forçadas a competir por recursos limitados. Então, o ser humano foi um fator-chave no desaparecimento da megafauna ou simplesmente um ator a mais em um drama muito maior? O estudo da megafauna não é apenas uma viagem ao passado, mas também um espelho de nossas ações atuais. Hoje em dia, muitas espécies estão em perigo devido à atividade humana. A extinção da megafauna nos lembra que os ecossistemas são frágeis e que a intervenção humana pode ter consequências devastadoras. Mas, estamos aprendendo com a história ou estamos condenados a repeti-la? As lições que podemos extrair da extinção da megafauna são vitais para nossa compreensão do meio ambiente atual. A conservação de espécies em perigo e a proteção de habitats são essenciais para evitar que a história se repita. Mas, estamos fazendo o suficiente? A extinção dos grandes mamíferos do passado nos convida a refletir sobre nossa relação com o mundo natural e as decisões que tomamos. Assim, a extinção da megafauna continua sendo um mistério cercado de muitas perguntas sem resposta. Desde a mudança climática até a caça humana, cada teoria nos oferece uma nova perspectiva sobre um evento que moldou o destino da Terra. A busca por respostas continua, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de compreender como esses gigantes desapareceram e que lições podemos aplicar no presente. Enquanto exploramos este fascinante capítulo da história, é importante lembrar que a pesquisa nunca para. Cada fóssil descoberto, cada análise realizada, pode lançar luz sobre o que realmente aconteceu nesse período. Então, o que mais nos reserva o futuro no estudo da megafauna? A resposta pode mudar nossa compreensão da história da humanidade e do planeta em que vivemos. Quem eram os hominídeos de Denisova? Este enigma deixou perplexos arqueólogos e cientistas. Em 2010, uma equipe de pesquisadores na caverna de Denisova, na Sibéria, descobriu um pequeno fragmento de um osso de dedo que mudaria nossa compreensão da evolução humana. Mas o surpreendente não foi apenas a descoberta em si, mas o que revelou depois a análise genética. Este fragmento pertence a uma espécie desconhecida de humanos, que agora chamamos de Homo denisovensis. Mas, o que isso significa para nós? Imagine que na vasta história de nossa espécie, há um capítulo que nem sequer havíamos considerado. Os denisovanos habitaram partes da Ásia há aproximadamente 40 mil anos, o que coincide com a presença de Neandertais e Homo sapiens. No entanto, a pergunta persiste: por que sabemos tão pouco sobre eles? Ao contrário de seus primos, os Neandertais, cujos ossos e ferramentas foram encontrados em abundância, os denisovanos parecem ter deixado um rastro muito mais sutil. Como pôde uma espécie humana coexistir conosco e ainda assim permanecer nas sombras da história? Os poucos restos encontrados além do dedo incluem um molar e algumas ferramentas de pedra. Mas o que essas evidências tão limitadas nos dizem? Os cientistas conseguiram decifrar que compartilharam o mesmo habitat que os Homo sapiens, o que nos leva a perguntar: interagiram entre si? Terá havido misturas genéticas? Estudos recentes revelam que algumas populações no Sudeste Asiático e na Oceania carregam em seu DNA vestígios de denisovanos, sugerindo que, de fato, houve um cruzamento entre espécies. Mas quais são as implicações disso para nossa compreensão da evolução humana? É fascinante pensar que, apesar de sua escassa presença no registro fóssil, os denisovanos influenciaram nosso desenvolvimento genético. Acredita-se que possuíam características físicas adaptativas, como uma maior habilidade para sobreviver em climas frios. Isso nos leva a perguntar: que conhecimentos ou habilidades puderam ter compartilhado com os Homo sapiens? Em um mundo onde a sobrevivência era uma luta constante, a cooperação entre espécies poderia ter sido essencial.
Além disso, a descoberta de ferramentas de pedra sofisticadas atribuídas aos denisovanos levanta outra questão intrigante. Eram tão inteligentes quanto nós? Tinham sua própria cultura ou formas de vida? A escassez de achados arqueológicos dificulta a reconstrução de sua história, mas o que sabemos é fascinante. Alguns cientistas sugerem que os denisovanos puderam ter criado arte ou rituais, embora ainda não tenhamos encontrado evidências diretas disso. A caverna de Denisova, onde foram realizados esses achados, tem sido um foco de atenção. Com seu clima frio e sua localização estratégica, é possível que tenha servido como refúgio para diferentes espécies humanas. Mas, por que os denisovanos desapareceram? Se coexistiram com os Homo sapiens, foi a competição entre espécies a causa de sua extinção? Ou talvez tenham sido afetados por mudanças climáticas que alteraram seu habitat? Os denisovanos também despertaram interesse no campo da genética. Que segredos guardam em nosso DNA? Estudos demonstraram que algumas pessoas da Melanésia e da Austrália carregam até 6% de DNA denisovano. Essa descoberta não apenas desafia nossa concepção da evolução, mas também abre um novo campo de estudo sobre como a mistura entre espécies influenciou as características humanas atuais. O mistério do Homo denisovensis nos convida a refletir sobre nossa própria história. A ideia de que nossas raízes estão entrelaçadas com outras espécies humanas nos faz questionar: o que significa ser humano? A história dos denisovanos não é apenas a história de uma espécie perdida, mas uma parte essencial da narrativa de nossa própria existência. A ciência avança e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos da pré-história. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, como a sequenciação genética e a datação por radiocarbono, os arqueólogos esperam revelar mais sobre esses enigmáticos hominídeos. Quantos mais mistérios nos aguardam nas profundezas das cavernas e nos restos enterrados sob a terra? A história dos denisovanos nos lembra que o passado é um quebra-cabeça em constante evolução. Cada peça que encaixamos nos oferece uma visão mais clara de como chegamos a ser o que somos hoje. À medida que continuamos explorando, a pergunta persistente é: que outros segredos e mistérios nos aguardam na vasta e fascinante história da humanidade? A busca por respostas continua, e cada novo achado é um passo mais em direção à compreensão de nosso lugar no mundo. Quais são os segredos que encerram os rituais funerários mais antigos? Desde que o ser humano caminhou sobre a Terra, sentiu a necessidade de prestar homenagem aos seus mortos. Mas, o que as práticas funerárias nos dizem sobre a espiritualidade e as crenças de nossos ancestrais? À medida que desenterramos os restos de civilizações passadas, encontramos evidências que sugerem que a morte sempre foi um mistério cercado de reverência. Em sítios arqueológicos ao redor do mundo, foram encontradas tumbas que revelam um aspecto fascinante. Os antigos enterramentos não eram meramente funcionais. Em muitos casos, os corpos eram acompanhados de objetos que tinham um significado especial, como ferramentas, adornos e até flores. Por que os humanos de épocas tão remotas sentiam a necessidade de oferecer tais presentes aos seus mortos? Essa prática sugere uma crença na vida após a morte, uma ideia que persistiu ao longo da história. Uma descoberta surpreendente vem de enterramentos na Europa e na Ásia, onde foram encontrados restos humanos decorados com pigmentos coloridos. O que esses cores significavam no contexto da morte? Alguns arqueólogos propõem que o uso de ocre vermelho, por exemplo, poderia simbolizar a vida ou o renascimento. Esse uso da cor levanta a pergunta: nossos ancestrais acreditavam que a alma continuava a existir em algum outro plano? Os rituais funerários mais antigos conhecidos datam de há mais de 3 décadas, no sítio de Kafzeh, em Israel. Lá, foram encontrados restos humanos junto a flores silvestres. O que isso quer dizer? A inclusão de flores nas tumbas pode indicar uma conexão profunda com a natureza e um desejo de honrar os falecidos de uma maneira que transcende o tempo. Talvez essas oferendas fossem uma forma de lembrar aqueles que partiram, mantendo viva sua memória. Em outro lugar, na caverna de Sungir, na Rússia, foram descobertos 2 corpos de crianças enterrados com uma quantidade impressionante de objetos adornados, incluindo colares feitos de marfim e ferramentas. Por que foram prestadas tais honras? Isso sugere que mesmo em épocas remotas, a vida de uma criança podia ser valorizada de maneira especial, e sua perda, um momento de profundo dor e homenagem. À medida que exploramos diferentes lugares, encontramos rituais que variam enormemente, mas todos compartilham um fio comum:
a necessidade de lembrar e honrar os que partiram. Em algumas culturas, os falecidos eram cremados, enquanto em outras, eram enterrados. Que fatores influenciavam essas decisões? As crenças religiosas e as condições ambientais poderiam ter desempenhado um papel crucial na escolha do método de despedida. Os antigos egípcios são talvez os mais conhecidos por seus elaborados rituais funerários. Construíram tumbas monumentais como as pirâmides, projetadas para garantir que seus reis fossem guiados em sua viagem para o além. Isso era um reflexo de sua crença na imortalidade. A mumificação e o acompanhamento de objetos preciosos eram parte de um intrincado sistema de crenças que buscava garantir a vida eterna. No entanto, nem todas as culturas compartilhavam a mesma visão da morte. Em alguns casos, as práticas funerárias eram mais simples, mas igualmente significativas. Os povos indígenas da América do Norte, por exemplo, frequentemente realizavam cerimônias que honravam os espíritos dos ancestrais, refletindo uma conexão com a terra e o ciclo da vida. Essas práticas nos ensinam algo sobre nosso próprio vínculo com a natureza. Cada descoberta arqueológica oferece novas pistas sobre como nossos antepassados enfrentaram o mistério da morte. Em alguns lugares, foram encontradas tumbas em grupos, sugerindo que a morte não era vista como um fim, mas como parte de um ciclo maior. Como isso influenciava a coesão da comunidade? A forma como os mortos eram tratados poderia ter fortalecido os laços entre os vivos, criando um senso de pertencimento e continuidade. A evidência sugere que os rituais funerários eram, de alguma forma, um reflexo da própria vida. As práticas variavam de uma cultura para outra, mas o desejo de comemorar os mortos era universal. Há algo que aprendemos disso sobre nossa própria mortalidade? Talvez, ao honrar aqueles que nos precederam, também estejamos buscando compreender nosso lugar no mundo. As tumbas e os rituais não apenas nos falam sobre a morte, também nos falam sobre a vida. Que esperanças e sonhos tinham aqueles que viveram há milhares de anos? A forma como se despediram de seus entes queridos sugere que a conexão emocional era tão profunda quanto é hoje. Isso nos convida a refletir sobre nossas próprias práticas e crenças em torno da morte. Em um mundo cada vez mais materialista, talvez devêssemos lembrar da importância dos rituais. Eles nos oferecem uma forma de processar o luto e manter viva a memória daqueles que partiram. Poderia ser que, através desses rituais, estejamos buscando respostas a perguntas que atormentaram a humanidade desde seus primórdios? A morte pode ser um fim, mas também é um lembrete da vida e das conexões que forjamos. Os rituais funerários mais antigos são um testemunho da rica diversidade cultural da humanidade. Cada um deles, com suas particularidades, reflete a busca incessante de significado diante da morte. Que mistérios ainda nos restam descobrir neste campo? À medida que continuamos investigando e desenterrando o passado, é provável que continuemos encontrando respostas que nos aproximem um pouco mais de compreender a experiência humana. Em última análise, os rituais funerários nos lembram que, embora a morte seja um mistério, o amor e a memória podem transcender o tempo. Os monólitos de Karnak, um enigma fascinante na costa da Bretanha, França, intrigaram arqueólogos e curiosos por igual durante séculos. Quem os construiu e com qual propósito? Esta vasta alienação de pedras, que se estende por mais de 4 quilômetros, é um testemunho tangível de uma época em que os humanos pareciam ter um profundo entendimento da Terra e do cosmos. Mas, por que essas pedras foram escolhidas e não outras? Que significado tinham para aqueles que as ergueram? Os monólitos estão dispostos em filas ordenadas, quase como se estivessem apontando para um destino desconhecido. Alguns dizem que poderiam ter sido utilizados para rituais, enquanto outros sugerem que poderiam ter servido como um calendário astronômico. Mas, como seria possível que uma cultura antiga, sem acesso à tecnologia moderna, conseguisse tal precisão? As teorias são diversas, mas a verdade continua sendo um mistério envolvente. Imagine o momento em que essas enormes pedras foram levantadas. Que ferramentas utilizariam os construtores? Apesar de que a maioria das culturas pré-históricas utilizava ferramentas de pedra, o tamanho e o peso dos monólitos de Karnak são impressionantes. Alguns deles pesam mais de 40 toneladas. A logística de mover e erguer essas enormes estruturas continua sendo um quebra-cabeça que os arqueólogos tentam resolver. Foram ajudados por uma força desconhecida? Ou existiu um engenho humano que foi esquecido pelo tempo? A datação desses monólitos também é um tema polêmico. Estima-se que foram construídos há cerca de 6.000 anos,
Mas como se determinam essas datas com tanta certeza? Utilizando métodos como a datação por carbono, os pesquisadores conseguiram lançar alguma luz sobre a antiguidade dessas estruturas, embora sempre reste uma margem de incerteza. Poderiam ter sido construídas há mais tempo do que se pensa? Essa possibilidade adiciona uma nova camada de mistério. Outro aspecto intrigante dos monólitos de Karnak é sua alinação, o que significam as direções em que estão orientados. Alguns pesquisadores acreditam que poderiam estar alinhados com eventos astronômicos, como solstícios ou equinócios. No entanto, a falta de registros escritos daquela época torna essa teoria difícil de provar. A astronomia era uma parte fundamental da vida dessas comunidades? Ou simplesmente se tratava de um espaço sagrado que unia a comunidade? Os mitos e lendas locais também acrescentam um ar de mistério a esses monumentos. Disse que as pedras são os restos petrificados de um exército romano transformado em pedra por um mago. Histórias como essas nos mostram como a cultura popular tentou explicar o inexplicável. No entanto, o que há sobre os relatos históricos? Existem escritos antigos que mencionem os monólitos de Karnak? A resposta é um tanto frustrante. Não há documentos que nos ofereçam clareza sobre sua origem. Além de sua história, os monólitos de Karnak atraem milhares de visitantes a cada ano. O que sentem as pessoas ao estar na presença dessas antigas pedras? Muitos relatam uma sensação de assombro e conexão com um passado distante. É possível que essas pedras não sejam apenas um legado de uma civilização, mas também uma ponte espiritual para nossos ancestrais? A experiência de estar lá, cercado por essas estruturas, pode ser transformadora. A arqueologia moderna começou a aplicar novas tecnologias para explorar os monólitos de Karnak. Poderiam as técnicas de escaneamento e análise geofísica desenterrar segredos ocultos sob a terra? A pesquisa em andamento sugere que ainda há muito a descobrir. À medida que métodos mais avançados são utilizados, novos achados podem surgir e mudar nossa compreensão deste lugar. O fato de que os monólitos de Karnak tenham sobrevivido ao longo dos séculos é um testemunho de sua resistência. Que desafios terão enfrentado? Desde o desgaste natural até a intervenção humana, essas pedras testemunharam a evolução da paisagem ao seu redor. Que histórias contariam se pudessem falar? Cada fissura e cada desgaste em sua superfície poderiam ser indicativos de seu passado. A pergunta sobre o propósito dos monólitos de Karnak continua sem resposta. Serviam como um lugar de culto, um observatório astronômico ou um marcador territorial? A falta de evidência conclusiva deixa espaço para a especulação. Alguns arqueólogos sugerem que poderiam estar relacionados a rituais de fertilidade ou cerimônias de passagem, mas sem provas tangíveis, tudo permanece no âmbito da teoria. À medida que o interesse pelos monólitos de Karnak cresce, também aumenta a necessidade de proteger e preservar este sítio histórico. Como garantimos que futuras gerações possam experimentar esse legado? A conservação desses monumentos é crucial para manter viva a conexão com nosso passado. Mas também levanta questões sobre o equilíbrio entre turismo e preservação. Finalmente, os monólitos de Karnak nos convidam a refletir sobre o papel que desempenhamos na história. Estamos preparados para descobrir mais sobre nossas raízes? A busca por respostas a esses mistérios antigos pode nos ajudar a compreender melhor nossa própria humanidade. À medida que avançamos para o futuro, a história de Karnak pode continuar revelando segredos que nos conectam com aqueles que nos precederam. O que mais o tempo nos reservará nesta fascinante jornada ao passado? Só o tempo dirá. O surgimento da linguagem humana é um dos enigmas mais fascinantes que os pesquisadores têm tentado desvendar ao longo da história. Como nossos ancestrais conseguiram se comunicar de uma maneira tão complexa e sofisticada? O que aconteceu na mente humana que permitiu a criação de um sistema de símbolos e sons capaz de expressar ideias, emoções e conhecimentos? Desde tempos imemoriais, a comunicação tem sido essencial para a sobrevivência. No entanto, o momento exato em que a linguagem começou a florescer continua sendo um mistério. Alguns cientistas sugerem que o desenvolvimento da fala pode ter ocorrido há mais de 100 mil anos, mas o que levou nossos antepassados a desenvolver uma linguagem tão avançada? As descobertas arqueológicas revelam que, embora os humanos da pré-história fossem capazes de criar ferramentas e arte, não deixam vestígios tangíveis da linguagem que utilizavam. Poderia ser que a linguagem não tenha sido preservada em forma escrita porque, naqueles tempos, a palavra falada era a única forma de comunicação.
A ausência de evidências tangíveis nos leva a nos perguntar se a linguagem poderia ter surgido de um impulso social, uma necessidade de conectar e colaborar. Os especialistas levantaram diversas teorias. Algumas sugerem que a linguagem evoluiu a partir de sinais e gestos, enquanto outras postulam que a capacidade de falar poderia estar ligada a mudanças fisiológicas na garganta e no cérebro. Quando ocorreu essa transformação que permitiu a nossos ancestrais articular sons complexos? Um aspecto intrigante é que, embora todos os seres humanos compartilhem a capacidade de aprender e usar uma linguagem, não existe um único tipo de língua. Há milhares de idiomas diferentes no mundo, cada um com sua própria gramática e vocabulário. Como é possível que uma mesma espécie tenha desenvolvido uma diversidade tão rica em formas de comunicação? Os linguistas observaram que muitos idiomas compartilham semelhanças surpreendentes, o que sugere que poderiam ter um ancestral comum. Mas qual seria esse idioma primitivo? E como teria sido transmitido de geração em geração? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a profunda conexão entre a linguagem e a identidade cultural. Além disso, a linguagem não apenas nos permite nos comunicar, também molda nossa percepção do mundo. Pode ser que o idioma que falamos influencie a forma como pensamos e sentimos? Estudos demonstraram que certas culturas expressam ideias e conceitos de maneira diferente, o que nos leva a questionar se a linguagem é simplesmente um meio de comunicação ou uma ferramenta que molda nossa realidade. A evolução da linguagem também esteve ligada a mudanças na sociedade. À medida que as comunidades humanas cresceram e se tornaram mais complexas, a necessidade de uma linguagem mais avançada se tornou evidente. O desenvolvimento da agricultura e a vida em assentamentos permanentes incentivaram o uso de uma linguagem mais elaborada. Por outro lado, a transição da linguagem oral para a escrita marcou um marco fundamental na história da humanidade. A invenção da escrita permitiu a preservação do conhecimento e da cultura. Mas que impacto teve essa mudança na forma como nos comunicamos e entendemos o mundo? A relação entre a linguagem e a cognição também é uma área de estudo fascinante. É possível que o desenvolvimento da linguagem tenha impulsionado o avanço do pensamento abstrato e da criatividade? A capacidade de articular pensamentos complexos e ideias abstratas pode ter sido um fator decisivo no desenvolvimento da civilização. Algumas teorias sugerem que a linguagem poderia ter se originado a partir da necessidade de coordenar atividades em grupo. A caça, a coleta e a construção de abrigos exigiam comunicação, e é provável que os primeiros humanos desenvolvessem um sistema de sons para facilitar essas tarefas. Que tipo de palavras ou frases teriam utilizado para expressar necessidades imediatas? No entanto, a linguagem não serve apenas para a comunicação prática. Também tem sido utilizada para contar histórias, transmitir lendas e preservar a história de um povo. Como nossos ancestrais teriam compartilhado suas experiências e vivências sem um sistema de comunicação estruturado? É inegável que a linguagem é uma das características que nos define como humanos. Nos permite conectar com os outros, compartilhar ideias e construir sociedades. Mas apesar de sua importância, continua sendo um mistério como e quando se originou. Estaremos destinados a continuar buscando respostas no passado ou, com o tempo, encontraremos pistas que nos levem a uma compreensão mais profunda desse fenômeno? A exploração da linguagem humana nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e como nos comunicamos com aqueles que nos rodeiam. Cada palavra que pronunciamos carrega consigo uma história, um significado e um contexto. O que diremos no futuro que talvez nossos descendentes considerem igualmente misterioso? A história da linguagem humana é uma jornada fascinante que ainda está longe de ser completa, mas cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar um dos maiores mistérios da nossa existência. Os petroglifos de Tassili Nager são um enigma que tem intrigado arqueólogos e amantes da história por gerações. Quem foram as pessoas que criaram essas surpreendentes representações nas rochosas terras do deserto do Saara? Essas pinturas, que datam de há mais de 8.000 anos, nos mostram um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Mas há um mistério que nos captura. Por que suas figuras parecem estar vestidas com capacetes e trajes? Como se fossem astronautas de outro tempo. Ao observar esses gravados, não podemos deixar de nos perguntar: que tipo de civilização existiu naquela época? As imagens apresentam uma diversidade surpreendente. Desde animais até seres com formas humanas. Mas o que realmente se destaca são aqueles que parecem estar equipados com estranhas vestimentas.
Essas representações levaram alguns a especular sobre contatos com seres de outros mundos. É possível que antigos povos tivessem um conhecimento avançado ou até mesmo experiências de outro nível. A localização desses petroglifos também é notável, em um lugar que hoje parece inóspito e árido. O Saara foi uma vez um ambiente vibrante cheio de vida, com abundantes recursos e fauna. O que motivou as comunidades da época a deixar sua marca nessas rochas? Talvez buscassem contar sua história, ou talvez prestar homenagem a divindades que ainda não compreendemos. As teorias abundam, mas as respostas continuam sendo elusivas. Alguns pesquisadores sugerem que os gravados refletem rituais ou crenças de uma cultura profunda e espiritual. Mas como se pode entender uma espiritualidade tão distinta? Os elementos que se observam nos petroglifos poderiam indicar uma conexão entre o homem e o universo, uma busca de significado que transcende o tempo. Será que esses antigos artistas pretendem nos comunicar algo que ainda não conseguimos decifrar? Os petroglifos também nos levam a questionar a evolução das sociedades humanas. Se essas representações de seres com capacetes fazem parte de um sistema de crenças, que outros segredos as rochas nos ocultam? A ideia de que os humanos daquela época possuíam uma complexidade cultural semelhante à nossa é fascinante e desconcertante. Estamos nos subestimando ao pensar que apenas nós alcançamos um nível elevado de pensamento e criatividade? Além disso, a técnica utilizada para criar esses gravados é outra incógnita. Que ferramentas empregaram para esculpir essas imagens na dura pedra? A falta de evidências sobre os métodos de produção na época levanta questões sobre a destreza e o engenho de quem viveu em Tassili Nager. Poderia ser que conhecessem técnicas que hoje esquecemos ou que simplesmente não entendemos? Alguns céticos argumentam que essas figuras podem ser meras representações artísticas da vida cotidiana. Mas e as peculiaridades na vestimenta? Se fosse apenas para representar a realidade, por que incluir elementos tão incomuns? Essas perguntas nos levam a considerar a possibilidade de que existisse um conhecimento avançado sobre o cosmos ou até mesmo a existência de seres de outros mundos. Mas será que realmente podemos aplicar nossa lógica atual às crenças de há milhares de anos? Com o tempo, a interpretação dos petroglifos evoluiu. A ciência avança e, com ela, nossa compreensão. No entanto, apesar dos avanços, muitos continuam sendo um quebra-cabeça. É possível que nunca cheguemos a conhecer a verdade por trás dessas imagens enigmáticas? A busca por respostas continua, e cada descoberta pode abrir novas portas à compreensão de nossa história. No entanto, o fato de que essas pinturas tenham perdurado ao longo dos séculos nos diz algo importante sobre a humanidade. Sempre sentimos a necessidade de deixar um legado, de contar nossas histórias e de buscar nosso lugar no mundo. Essas imagens são um testemunho do desejo humano de ser lembrado. Não é isso em si mesmo um mistério digno de exploração? As teorias sobre o significado desses gravados parecem não ter fim. Alguns sugerem que poderiam ser representações de rituais de caça, enquanto outros pensam que podem ser mapas estelares ou até mesmo registros de eventos cósmicos. Até que ponto podemos nos permitir especular sobre o passado sem cair na armadilha da fantasia? A ciência nos convida a ser críticos, mas a imaginação também desempenha um papel vital na busca de significado. É evidente que os petroglifos de Tassili Nager não são simples desenhos nas rochas, são janelas para um passado que ainda ressoa no presente, lembrando-nos de que a humanidade sempre buscou respostas a perguntas profundas. O que o futuro reserva para aqueles que continuam investigando esses mistérios? Talvez algum dia descubramos que essas representações não são apenas arte, mas mensagens de nossos ancestrais que ainda tentam se comunicar conosco. À medida que nos aprofundamos na história da humanidade, cada descoberta nos convida a refletir sobre nosso lugar no vasto tapete do tempo. Os petroglifos de Tassili Nager são um lembrete de que, embora o passado seja um enigma, a busca por respostas é o que nos define como espécie. Que outros segredos a história nos revelará enquanto continuamos explorando o vasto e misterioso mundo da pré-história? Os mistérios da pré-história nos convidam a refletir sobre o passado e seu impacto em nosso presente. Cada descoberta arqueológica, cada artefato encontrado, parece contar uma história que muitas vezes não conseguimos entender completamente. O que realmente nos dizem? Que segredos guardam sobre nossos ancestrais e sua vida em um mundo muito diferente do nosso? A curiosidade nos leva a investigar além do óbvio, a questionar e a nos maravilhar com as façanhas e enigmas que nos deixaram.
A história da humanidade está cheia de interrogações que muitas vezes parecem mais contos de ficção científica do que realidades do passado. Como foi possível que civilizações antigas construíssem monumentos tão impressionantes e precisos sem as ferramentas que temos hoje? Que conhecimentos tinham que se perderam com o tempo? Cada resposta que encontramos abre a porta a novas perguntas, criando um ciclo interminável de descoberta. O fogo, por exemplo, representa não apenas um avanço na sobrevivência humana, mas também um ponto de inflexão em nossa evolução. O que levou nossos antepassados a aprender a dominá-lo? O uso do fogo não só lhes proporcionou calor e proteção, mas também mudou a forma como se alimentavam e socializavam. Este simples elemento, tão comum hoje em dia, foi em seu momento um verdadeiro mistério que alterou o curso da história. Ao falar dos antigos construtores de Göbekli Tepe, surge outra questão fascinante. Por que dedicaram tantos recursos e esforços a construir um santuário monumental antes de terem desenvolvido a agricultura? Este lugar parece desafiar nossas noções sobre o desenvolvimento humano e nos faz perguntar sobre a importância da espiritualidade nas sociedades pré-agrícolas. A busca por significado foi o verdadeiro motor do progresso humano. Além dos edifícios e rituais, o desaparecimento dos neandertais levanta um enigma que nos intriga. Como é possível que uma espécie tão adaptada e capaz desaparecesse da face da Terra? A competição com os humanos modernos, mudanças climáticas ou até mesmo doenças podem ter desempenhado um papel, mas a verdade continua sendo um mistério. Cada hipótese nos deixa com mais perguntas do que respostas. Os círculos de pedra de Nabta Playa, por sua vez, nos levam a um antigo observatório astronômico. Que conhecimentos tinham esses povos do deserto sobre os astros que ainda não descobrimos? Suas observações lhes permitiram desenvolver uma compreensão do tempo e das estações que influenciaram suas vidas? A conexão entre a humanidade e o cosmos é um fio comum em muitas culturas, e sua importância nos faz refletir sobre nosso lugar no universo. A transição para a agricultura é outra dessas mudanças cruciais que nos fazem questionar a natureza humana. O que levou nossos antepassados a abandonar sua vida nômade e se estabelecer em um só lugar? Essa mudança radical ocorreu quase simultaneamente em diferentes partes do mundo, o que sugere que havia algo além da mera necessidade de alimento. Talvez tenha sido um desejo de estabilidade, ou talvez um anseio de construir comunidades mais complexas. A resposta continua sendo um enigma. Os crânios alongados que foram encontrados em diversas culturas também nos convidam à reflexão. Por que algumas sociedades praticaram a deformação craniana e que significado tinha para elas? A diversidade nas práticas culturais nos lembra que a humanidade sempre buscou formas de se expressar e de marcar sua identidade. Mas o propósito dessas modificações ainda nos deixa com mais perguntas do que respostas. As pinturas rupestres de Altamira são um testemunho da capacidade artística dos primeiros humanos. Como conseguiram criar obras de tal beleza e precisão em um tempo em que a vida era tão dura? Esse talento sugere um nível de pensamento abstrato e criatividade que nos conecta com eles em um profundo nível emocional. Que histórias contavam através de seus desenhos e como essas obras refletem seu mundo? O mapa de Piri Reis, que mostra costas com uma precisão desconcertante, nos convida a nos perguntar sobre o conhecimento geográfico dos antigos navegadores. Como puderam ter uma visão tão clara da Terra em uma época em que a exploração era limitada? As respostas podem estar escondidas em antigos relatos e tradições, mas a falta de evidência concreta nos mantém em um estado de assombro. Os gigantes da Patagônia são parte de um relato que perdurou ao longo dos séculos. O que levou os europeus a falar de seres tão grandes em terras tão distantes? A mistura de mitologia e realidade nesses relatos nos leva a questionar como se formam as lendas e que verdades podem estar ocultas nelas. A necessidade humana de encontrar o extraordinário no cotidiano é uma força poderosa que molda nossas histórias. As ferramentas encontradas em Olduvai também nos desafiam a reconsiderar o que sabemos sobre a evolução tecnológica. É possível que nossos antepassados tivessem um conhecimento avançado que não entendemos completamente? Cada descoberta nos mostra que o caminho da humanidade está cheio de surpresas e que cada descoberta pode mudar nossa percepção do que fomos. As estátuas de Tiahuanaco, com sua precisão no talhado, são outra demonstração de habilidades que parecem ultrapassar sua época. Como conseguiram os antigos artesãos criar obras de tal perfeição sem acesso a ferramentas modernas? A admiração que sentimos por seu trabalho nos lembra a capacidade humana de inovar e criar, mesmo em condições adversas.
A extinção da megafauna é um lembrete de que nosso planeta mudou drasticamente ao longo do tempo. Foi a intervenção humana que levou ao desaparecimento desses impressionantes animais, ou foi o clima que teve a última palavra? As respostas a essas perguntas não são apenas cruciais para entender o passado, mas também têm implicações sobre como lidamos com a vida na Terra hoje. O enigma do homem de Denisova, uma espécie recentemente descoberta, nos leva a perguntar quantas outras surpresas nos guarda o registro fóssil. Que outros hominídeos existiram que ainda não encontramos? Cada nova descoberta é uma janela para um passado que continua sendo um mistério, e a busca por essas peças nos impulsiona a continuar explorando. Os rituais funerários mais antigos revelam uma espiritualidade que parece inerente à humanidade, o que significava a morte para nossos ancestrais e como refletiam sua compreensão do mundo através de seus enterramentos. A conexão entre vida e morte tem sido um tema recorrente em todas as culturas, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender como pensavam. Finalmente, os monólitos de Karnak, alinhados em uma ordem misteriosa, nos fazem questionar o propósito dessas construções. Eram parte de rituais, observações astronômicas ou simplesmente um legado de um povo que buscava deixar sua marca na história? A falta de respostas claras apenas adiciona um ar de misticismo a esses antigos lugares, lembrando-nos de que há muito mais a descobrir. Em conclusão, os mistérios da pré-história não apenas nos revelam curiosidades sobre nossos antepassados, mas também nos convidam a refletir sobre nossa própria humanidade. Cada pergunta sem resposta é uma oportunidade para explorar, aprender e, em última instância, conectar-se com aqueles que vieram antes de nós. A história é uma jornada e ainda temos muito a descobrir. Continuemos buscando, continuemos questionando, porque o passado, embora envolto em mistérios, tem o poder de nos iluminar no presente.